E aí, meus amigos do Café com Justiça, estamos começando aqui mais uma noite de programa, mais uma sexta-feira abençoada aqui. Eu espero que todos tenham passado bem e estamos aqui. Hoje nós temos dois convidados muito amigos meus aqui. Um grande irmão meu está aqui novamente visitando a TV Barueri e hoje é um tema que muita gente tem dúvida. Eu acho que está praticamente no cotidiano aí. Eu diria de o quê? 60% dos brasileiros, 50% mais ou menos? Porque se o cara não paga aluguel para morar, ele paga para trabalhar. Então é isso aí, o Alexandre já soltou o tema aqui. Hoje a gente vai falar da lei do inquilinato. Estou aqui com dois amigos meus, o doutor Alexandre Coronado, já esteve aqui conosco, é um advogado especialista aí no direito imobiliário, e o doutor Rafael Costa, também especialista no direito imobiliário, ambos da nossa OAB Barueri aqui. Eu tenho certeza que a nossa presidenta vai estar nos assistindo aqui, que eu mandei para ela, e ela já falou, opa, beleza, vou estar junto aí. Hoje a doutora Thalita não está junto com a gente, teve um problema de saúde, infelizmente, mas no próximo programa vai estar aqui conosco. Então vamos para a nossa entrevista. E aí, meus amigos, doutor Alexandre e doutor Rafael, boa noite. Boa noite. Tão tímidos. Alexandre, você é da casa aqui, o Rafael é a primeira vez que vem. Mas vamos lá, deixa eu abrir então um comentário. É um prazer estar aqui novamente. A outra vez foi muito bacana, foi surpreendente aqui a live, eu fiquei bem à vontade. Tanto a Thalita quanto o Thiago me deixou muito à vontade e deu tudo certo. E hoje nós estamos representando, na verdade, aqui a Comissão de Direito Imobiliário aqui da OAB, onde eu e o doutor participam. Pode parar com esse negócio de doutor aqui. Café com Justiça não tem formalidade, não. Vamos lá. Eu e o doutor Rafael participamos, ele é um grande aliado e assim, a gente vem tentando fazer um bom trabalho lá na comissão. Mas enfim, doutor, você que é o novato, eu entusiasmo. Por favor, se apresenta. É um prazer estar aqui com você, acompanho o trabalho de vocês, gostaria de parabenizar o excelente trabalho que vocês têm feito aqui no Café com Justiça, trazendo material de qualidade para a população de Barueri, e é um enorme prazer estar aqui com vocês essa noite. Poxa, obrigado. Quero desejar uma boa noite para todos vocês que estão nos assistindo aí também. Vi que o Isaac Rodrigues está assistindo, irmão. Tamo junto aí, valeu por estar assistindo. Eric Furlan, Márcia Bueno, Rubens Salvador, tem bastante gente aqui com a gente. E vamos lá para o nosso tema. Hoje nós vamos falar da lei do inquilinato, que é algo que muita gente tem dúvida. E eu acho que a nossa região tem muito. Bastante. A rodo. Muito. A procura é muito grande. Haja vista o Rafael, que ele tem, né? Ele mantém imobiliário aqui na cidade, e ele pode falar melhor do que ninguém aqui, né? O pai dele, que é super experiente na questão de locação, então ele vive a parte comercial, não só a jurídica, mas ele vive a parte comercial, né? Então realmente, né? É bem concorrido e não tem vacância. A vacância está diminuindo cada dia que passa, né? Porque eu não sei o que aconteceu, inclusive em particular com a nossa cidade, com o nosso bairro, o pessoal está vindo, né? Principalmente casa aluga bastante. E aí, eu vejo que cada vez mais a região cresce, vem construtora atrás de construtora, pessoas que trabalham aqui, eu acho que já deixou de ser uma cidade dormitório, né? Sim. Não é mais. Então, muita gente que vinha trabalhar para cá e voltava para São Paulo, voltava para Sorocaba, que seja, tá ficando aqui, né? Tá ficando aqui. Com certeza. O Barueri está bem movimentado, você percebe pelo trânsito, pelo comércio, e aquilo que você disse, né? Aquela outra conversa que nós tivemos aqui, Barueri, ela é um foco das construtoras por conta até do potencial construtivo, que aqui é fantástico, né? Sim. Exatamente. Doutor Rafael, porque a quantidade de vezes que você consegue levantar pelo tamanho do terreno é absurdamente maior do que qualquer cidade aqui ao redor, né? E para muita gente também não é só uma questão de... eu acho que
não é uma cultura ainda, mas tem muita gente que eu já vi que tem uma mentalidade assim, eu não vou comprar e vou alugar. É a mesma coisa para uma sala comercial, por exemplo. O aspecto de consumo do imóvel realmente antes mudou muito, né? Antes o sonho da casa própria e tal. Hoje, principalmente os mais novos, eles não se incomodam e eles colocam o aluguel como se fosse uma conta de consumo qualquer. Então ele se adapta com a locação, porque às vezes ele quer morar aqui ou ele quer morar ali. Geralmente quem compra é quem tem família estabelecida, tem filho, tal, quer ir no colégio, aquela coisa toda, mas o pessoalzinho mais novo, o flat está na moda, né? A gente tem um valor agregado no imóvel ainda no Brasil muito grande, uma bolha imobiliária, o que torna o imóvel um patrimônio de alto valor aquisitivo. Então muitas vezes, principalmente essa galera agora que está vindo nova, eles preferem deixar o valor investido em aplicação, onde dá um retorno muito maior para ele, às vezes muito maior do que o próprio aluguel que ele paga no imóvel, do que se dispor desse dinheiro líquido e investir no imóvel. Que nem tem um cliente meu que fala assim, quando você tem um imóvel e você não tem dinheiro líquido, você perde capital. E o que acontece? Você vai na farmácia, por exemplo, comprar um remédio. Se você não tem dinheiro líquido, não dá para você tirar a janela do teu imóvel e lá dá para o farmacêutico que ele te dá o remédio. Então, muitas vezes a pessoa deixa de investir em imóvel para poder ter dinheiro líquido ali disponível. E a gente vai falar hoje sobre a lei do inquilinato. Lógico, é a lei sobre o aluguel, certo? Quais são os tipos de contratos que eu tenho em volta aí da lei do inquilinato? Em suma, são 3 tipos de contrato, né? Nós temos o residencial, o não residencial, que as pessoas chamam de comercial, mas está errado, né? Tecnicamente é não residencial, e temos o contrato por temporada. É aquele contrato que a pessoa aluga um imóvel, olha, eu vim aqui só fazer uma especialização, eu quero alugar um imóvel por 15 dias no litoral, vou alugar um sítio. Então são aqueles contratos que tem, geralmente a vida dele é bem curta. Esse último está mais voltado para o Airbnb. É isso aí. Mas o que muda entre o primeiro e o segundo, por exemplo? O residencial e o não residencial? É prazo, finalidade? É finalidade, é regra, né? Porque quando você aluga um imóvel para a residência, né, geralmente é proibido você explorar a atividade comercial, né? Então se você passar a explorar a atividade comercial, você já é inadimplente no contrato, você já é um transgressor e pode ser até despejado. E isso tem muito a ver também com o zoneamento da cidade, né? Muitas vezes o lugar onde o imóvel está não é permitido o comércio, né? Então tem gente que ainda arrisca, né? Dá uma forçada ali, vai na garagem lá, abre um negócio, não pode, né? E aí ele vai estar na irregularidade, tanto com o proprietário que alugou para fins residenciais, como para a municipalidade, né? Para os órgãos públicos, né? Mas, por exemplo, se uma pessoa alugou uma casa e ela quiser montar o comércio na garagem, por exemplo, a gente vê muito isso nos bairros aqui da região. Pode, desde que seja firmado no contrato, ou não pode, são contratos diferentes? Olha, para ser bem sincero, ninguém fala que vai utilizar o imóvel para fins não residenciais, porque senão o aluguel vai residencial, exatamente. Então o cara entra, vou morar aqui, e depois ele vai se ajeitando, né? Ele coloca um comérciozinho ali embaixo, ou então ele começa... O serviço até que fica meio enrustido no imóvel, né? De repente a pessoa vai prestar serviço, e aí fica meio enrustido e tal, então você não consegue. Agora tem gente que escancara mesmo, né? Vai lá, abre a porta do comércio. Abre, monta oficina, sim, padaria, sai montando. E daí por diante, né? que é um grande problema para o contrato. Mas a maioria dos contratos, eles assim, que as pessoas tentam maquiar, são residenciais. E o não residencial, o próprio imóvel diz, né? Por exemplo, uma sala comercial, né? Um galpão. E existem pessoas, vamos lá, vamos piorar o exemplo. Existem pessoas que alugam um imóvel não residencial para ter o comércio e acabam morando ali dentro? Existe. Também existe. E aí? Também está errado, né? Porque o imóvel não está preparado com condições de higiene, de ventilação, condições de segurança. O Habits foi liberado para ser
um depósito, uma oficina. Aí o cara dá um jeitinho lá, vai no fundo E mora lá. E mora lá. E aí vem o problema, né? Porque realmente é insalubre. E o judiciário com isso, por exemplo? O judiciário... Como que ele age? Ele não faz nada. O judiciário ele tem que ser provocado, na verdade, né? O judiciário tem que ser provocado. Então, sim, mas ele entende isso, ele ajuda o proprietário nesse não, sentido? Aí ele julga. Aí a pessoa tem que se retirar. Na verdade, ele rescinde o contrato, né? Isso. Porque se tiver trocar a finalidade do contrato, isso é uma cláusula de rescisão, possível de despejo. Entendeu? Se ele alugou para comercial, ele mora lá, o proprietário pode entrar com ação de despejo e rescindir esse contrato. E o oposto da mesma forma. Perfeito. E para o nosso público aí, que está para alugar um imóvel, pretende alugar, já alugou, enfim, tem dúvidas sobre os contratos, o que eles têm que ver, têm que analisar antes de fechar um contrato de aluguel? Então, é muito mais profundo do que só olhar o contrato. Hoje em dia a gente tem, a maioria das pessoas quando vai alugar um imóvel, ela começa a procurar pela internet, dá um Google lá, pesquisa, vê um monte de site, ele começa a olhar fotos. Isso e se estende tanto para a locação residencial, comercial, como as locações por temporada do Airbnb. Às vezes a pessoa quer alugar um imóvel na praia para passar um fim de semana com a família, vê o imóvel lá pela internet, não toma nenhum cuidado, acaba entrando em contato com aquele primeiro telefone que ela encontra lá, sem tomar nenhuma precaução. E é preciso você fazer uma investigação além dos sites de imóveis, buscando ver se é por imobiliária, buscando ver a imobiliária, dar uma olhada no Reclame Aqui, esse tipo de pesquisa. Você quer um imóvel num lugar X, você dá uma olhada no Google Maps antes, vê como é que é a região, procura saber o índice de violência, procura, se possível, procura passar no bairro nos fins de semana, passa na frente do imóvel. Vê com o primeiro, né? Ver primeiro, antes de alugar. E vai bem mais além, que nem o doutor Alexandre estava comentando. Às vezes a pessoa aluga um imóvel e ela não sabe nem quem é o dono. Então você tem que procurar saber quem que é o dono do imóvel que você está alugando. Às vezes esse imóvel é de herança e aparece um herdeiro lá falando, não, eu sou o proprietário, recebe um monte de aluguéis, e vai ver ele nem era dono do imóvel. É só um herdeiro, é um primo, é um parente do dono do imóvel, que nem sabia que o imóvel estava alugado. Então tem que tomar diversos cuidados, sempre buscando por profissionais habilitados para poder fazer essa gestão dessa negociação para você, e buscando sempre documento, contrato. Um civil, ele pode ir em algum órgão para pesquisar esses imóveis, por exemplo? Tem um ou eu preciso de um profissional para ir lá e... O ideal sempre é ter um corretor de imóveis com CRES, tudo certinho, para fazer essa intermediação para você, né? Que ele vai ter todos os cuidados legais. Porque, por exemplo, para uma pessoa comum ter esse acesso, ela vai precisar tirar, por exemplo, uma matrícula do imóvel. Já vai gastar. Quem já alugou o imóvel buscou a matrícula do imóvel, né? E mais importante agora é procurar ajuda profissional. E a própria imobiliária que está atendendo, ela tem essa obrigação jurídica, né? Por isso que é ruim, às vezes, vou alugar de um primo conhecido, os particulares ficam ali tratando. No início é tudo muito bom, né? Mas quando dá o primeiro problema e eu vou procurar quem, mas eu não sabia, ou eu sabia, ou não enganou. Então o certo é sempre ser assistido pelo corretor de imóvel. Gente, é algo muito sensível, que pode causar um problema gigante, né? Não importa se é familiar ou não, você tem que fazer. Foi ontem ou antes de ontem, enfim. Salvo engano foi ontem. Uma amiga me ligou e disse, Thiago, pelo amor de Deus, eu fui sacar um dinheiro aqui e tá bloqueado, eu não sei o motivo desse bloqueio, consulta pra mim, pediu minha ajuda. E aí eu fui ver esse bloqueio, eu falei, bom, tem um processo contra você de um condomínio. E aí ela me disse assim, bom, então eu já sei o que é. Ela alugou o contrato de boca pro pastor da igreja dela, o pastor da igreja dela abandonou o imóvel e foi embora. E não pagou nem aluguel para ela e nem condomínio. Ou o valor do aluguel, ela não está nem aí. Mas e o condomínio? Estão processando ela em 13 mil reais. E eu falei para ela, mas você não fez contrato? Não, é o pastor da igreja, por que eu vou fazer o contrato? E vem então, a assim, responsabilidade civil mesmo.
E além disso, pode ser também, né, não vamos jogar toda a responsabilidade até pelo fato de você procurar ou não procurar um profissional. Pode ser que mesmo como profissional aconteça algumas coisas, né, que a gente chama de vício exibitório, né, que é aquele problema oculto, escondido, que ninguém sabe. Por exemplo, o lugar enche d'água. De repente, o profissional não soube explicar se ali enche d'água ou não. É passível de rescindir o contrato por isso? Sim, é passível, mas se você não tem, né, um contrato assinado, vigente, você vai discutir como isso. Né? Você pode até abandonar o imóvel sem pagar multa por conta, né, da enchente. Imagina, toda vez que chover forte, encher d'água, você não consegue sair, se locomover, estraga seus móveis. Né? Então, enfim, tem N situações que na locação tudo tem uma resposta e geralmente são respostas rápidas. A locação é um contrato dinâmico. As pessoas que alugam têm pressa para entrar, não tem jeito. O cara procurou o imóvel e falou, olha, quando você quer entrar? Ontem, hoje, a mudança está na porta. E para sair também, a velocidade é tão maior quanto. O cara sai e deixa a chave na porta. Ele sai correndo. Aqui em Barueri, eu vou trazer para a realidade da nossa cidade. Nós temos a Barueri, ela é bem miscigenada. Ela tem uma parte classe alta, uma parte média e uma parte baixa, certo? Nos bairros mais humildes, eu já vi, porque tenho amigos nesses bairros, já visitei esse tipo de lugares, que o dono de uma casa, ele faz 5, 6, até 10 casas lá dentro, aluga os quartos, aluga os puxadinhos. Como que funciona isso juridicamente numa parte contratual? Porque ele não dividiu aquilo ali. Na planta ele não dividiu aquilo ali. Ele só foi construindo e subindo. É que para locação não tem muita diferença, né? Porque você agora para compra e venda aí interfere bastante. Ou comprar tudo. Então para locação eu posso fazer essas divisões sem... Aí tem a prefeitura que vai olhar isso, né? Depois ele tem que regularizar na prefeitura, tudo bonitinho, correr os processos da prefeitura. Mas para locação, o importante é ele ser dono do imóvel e vocês estabelecerem a regra do seu contrato de locação. Entendeu? O contrato de locação, ele não tem uma forma prescrita em lei, ele pode ser verbal até. Só que a gente dá preferência para o contrato escrito, onde você já sabe as regras antes de entrar no negócio. Exatamente. E delimita até o imóvel. Delimita até e nesses casos aí, você pega lá a classe D, E, é uma classe que ele se sujeita a morar nos fundos ou para cima, né? Eu acho que esse aí vai ser até um outro assunto de outra live, né? Exato. Que é o direito da, né? Questão do direito de laje, né? Então, mas você tem ali um lugar que era para uma residência, vira multifamiliar, e isso é comum por conta da renda. E aí, aqui na cidade é comum isso. É muito. E eu acho que em qualquer lugar do Brasil, tá? Isso aí, a pessoa tem um sobrado, aí ele ou aposenta, e o dinheiro não dá, ou fica desempregado. Então ele vai arrumar algum meio de ter uma renda, né? Então ele vai dividindo a casa. Onde era uma sala e uma cozinha, ele faz 2 cômodos ali, onde era 2 quartos, ele se vira e vai adaptando, né? E aí isso é ruim, né? É até difícil a gente corroborar aqui embaixo e falar, não, isso está certo. Não, certo, não está. Né? Porque tem a questão da segurança do imóvel, e a gente sabe que não tem uma BITS, aquilo não tem alvará, aquilo não foi projetado. Aquilo ali é a ideia de o cara levantar uma parede, fechar a outra, abrir uma porta e colocar a gente ali dentro, né? E a encrenca aumenta quando o relógio de água é o mesmo. Nossa! Aí é o problema garantido. Porque daí vem os gatos. Nossa! Tem um gasto, né? De quem gastou mais e quem gastou menos. Quem toma né? mais banho, quem lava mais roupa. A luz, você fica a madrugada inteira com a TV e eu não, eu vou pagar mais, enfim, aquelas coisas desses imóveis que, infelizmente, como que resolve isso? Olha, não sei. Cada caso é um caso. Com muita conversa e sempre mediando bem, porque é difícil mesmo, não tem uma legislação para organizar isso, né? Não. Nós estamos aqui com a Márcia Bueno, está mandando boa noite, assunto importante, principalmente para quem não lê as pequenas letras. Tem total razão, né? Verdade. É nos miúdos lá, né? E a doutora Thalita está participando aqui. Thalita. Doutora Thalita.
Que pena não ter você aqui, mas ela está mandando uma pergunta aqui para perguntar para vocês se é verdade que o não pagamento de condomínio é causa de execução e mais. Não pode alegar ser bem de família, causando até despejo. Vamos lá. Eu acho que aí seria no caso de eu ser proprietário do imóvel, né? Ou do inquilino não pagar o condomínio. Porque nós sabemos que proprietário ou inquilino, né? tem que saber se proprietário ou se Como inquilino. o inquilino tem que pagar os condomínios, IPTU, água, luz. Se ele não pagar isso, ele é sujeito ao despejo e cobrança posterior. Mas vamos lá. Mesmo que o inquilino não pague, o responsável pelo imóvel tem que pagar, porque senão quem vai responder por condomínios não pagos é o imóvel. É o próprio imóvel. E então o proprietário, infelizmente, ele tem que pular na frente e pagar. Não tem jeito. Depois ele entra com uma ação de regresso contra o inquilino. Sim. Porque senão ele vai perder o imóvel. Então, quer dizer, eu não sei se essa é a resposta que ela queria, mas enfim. Se eu for proprietário e não pagar o condomínio, eu perco o imóvel? Perco porque não estará protegido pela Lei 8.009, que é a Lei de Proteção do Bem de Família. Então, existem algumas exceções para você não perder o seu bem de família, como, por exemplo, dívidas do imóvel, IPTU e condomínio, prestação do imóvel e fiança locatícia. Se por um acaso você entregar o imóvel como fiança locatícia, também você perde o imóvel. Mesmo que seja bem. Mesmo que seja o único bem da família. E é sempre bom, que nem o Dr. Rafael falou, procurar um corretor, né? Porque, por exemplo, eu tenho um amigo aqui nesse prédio, não vou citar nomes, mas aqui nesse prédio, que chegou uma notificação extrajudicial para ele através... Notificação extrajudicial não. Chegou um oficial de justiça na porta dele e ele é locatário, dizendo que teria que ser despejado do imóvel, que tinha uma dívida em cima do imóvel. E ele falou, bom, mas eu estou pagando os aluguéis. E aí ele foi atrás do corretor. O dono do imóvel não estava pagando as parcelas do imóvel que estava financiado. Então, por isso que é bom sempre ter um corretor aí. Ele ainda corre o risco dele entrar no polo da ação ainda de execução. E ele tem que se defender. Porque esses débitos são do imóvel, não são imóveis, débitos dos imóveis que a gente chama é débitos próprio terreno, que eles não são da coisa mesmo. Então é IPTU, condomínio, taxas, alguns outros tributos que são do imóvel. A gente tem Valdênio aqui no Rovi. Agora, existe uma manobra jurídica prevista na lei do inquilinato que procura proteger essas situações. Então vamos lá. Eu estou aqui na minha locação, estou pagando, o contrato está vigente e eu quero ficar aqui no imóvel. O proprietário, ou ele não pagou uma parcela, ou ele tem outra dívida e está sendo executado, o imóvel vai para leilão, ou enfim, pode vir uma desapropriação, N motivos. Existe um artigo na lei do inquilinato, que é o artigo 8º, que é a lei de vigência. Essa lei de vigência, desde que exista essa cláusula de vigência dentro do contrato, o que eu faço? Eu pego o contrato de locação, vou ao cartório de registro de imóveis e registro esse contrato às margens da matrícula do próprio imóvel. Então, quem for comprar, quem for retomar, tudo que acontecer dali em diante tem que respeitar aquele contrato de locação. Então, tudo vai acontecer a penhora? Claro que vai, mas respeita o contrato. Foi para leilão? Ok. Então ele não pode despejar se tiver... Não, despejo é só do proprietário, entendeu? Nesse caso aí, provavelmente ele teve que sair do imóvel, não deve ter tido muito despejo. Olha só que interessante. Na verdade não teve que sair porque o corretor se virou, correu atrás. O despejo é uma rescisão contratual, e do proprietário contra o inquilino. Pode ser por falta de pagamento ou por qualquer outro motivo. Né? Então, por exemplo, vamos lá. Esse imóvel foi para leilão. Foi para leilão e foi vendido. E quem comprou, olha, agora o imóvel é meu e eu tenho direito de usar. Então, por favor, se você tem um contrato de locação registrado com a cláusula de vigência dentro da matrícula do imóvel, você ainda tem chance e tem direitos e pode discutir e manter o imóvel até o fim do contrato. E é todo proprietário que aceita registrar na matrícula? Aí que está. Essa cláusula de vigência aí é uma cláusula... Ela é uma cláusula fantasma, né? As pessoas ninguém conhece. Ninguém coloca. Olha aí, pessoal. Interessante, hein?
Cláusula de vigência. Artigo 8º da Lei Mas 8245. tem custo também, Thiago. É importante falar que você tem custo no cartório de imóveis. Tá? Geralmente, para você registrar um contrato, depende do valor do contrato, vai de 500 a R$1.000, Sim. dependendo do valor do aluguel. Né? Mas mesmo assim, é um valor que compensa, né? Para você se manter ali dentro de uma discussão, né? Compensa. Uma separação, os proprietários se separam. Vamos lá, outra situação. Os proprietários se separam e um dos cônjuges quer usar o imóvel. Sei lá, ele tem direito de usar o imóvel? Tem, mas eu tenho minha cláusula de vigência aqui, ó, vamos discutir. Então você não pode chegar e me pedir o imóvel. Sai em 30 dias, Thiago. Mas vamos lá. A maioria das pessoas não sabem dessa cláusula de vigência. Eu não sabia, por exemplo. É importante. E aí você faz um contrato de locação sem essa cláusula. 80% dos contratos não tem. E aí? Aí tem que sair. Tem que sair. Ou você faz um agitamento e inclui a cláusula de vigência, porque senão o cartório não aceita o registro. Sim. Porque o cartório ele tem que saber que o proprietário ou o inquilino tem noção de que pode registrar o contrato. De repente eu não quero que registre. Se eu não mencionei a cláusula, é porque está lá implícito que eu não quero que registre. Então, E nos casos que são comuns aqui na região também, estou trazendo bem para a realidade da região, aqueles casos do aluguel investido. Ele é o mesmo contrato? Então, o aluguel investido não tem previsão legal. É uma invenção de construtoras para facilitar a entrada no imóvel. Né? A parte da entrada do imóvel, porque a entrada normalmente são de 20% a 30% do valor do imóvel. Como o valor é alto, ele vai e aluga por um tempo determinado o imóvel com a condição que aquele aluguel vai compor a entrada do inquilino. caso ele opte pela compra. Nesses contratos normalmente são 2 contratos. E aí tem um contrato da compra do imóvel e um contrato, uma cláusula de locação ali. Ou seja, então, para a legislação é um contrato de locação comum. Se ele for despejar, ele pode ser despejado, por exemplo. Ela vai entender como um contrato de locação normal. Só que, pela regra da compra e venda, segundo essas consultoras, né, que fazem isso, e até às vezes particular faz isso, então vale, como todo aluguel que você investiu ali, vale como entrada, né? Então vira um voucher, né, para você dar entrada no imóvel. Então, isso é legal, né? Eu acho isso bacana, que é uma forma de investimento. Né? Sim, mas tem que dar uma olhada no contrato, porque às vezes esses contratos, Thiago, o valor, por exemplo, se você comprou imóvel na planta, o valor que você investiu na planta, se ele não te entregar o imóvel, algumas hipóteses, você pode voltar esse dinheiro para você. E se você faz o contrato de locação investida, esse dinheiro nunca volta para você. Se der alguma coisa errada no contrato... Porque você está pagando o aluguel. Você está pagando o aluguel. Exatamente. Como todo aluguel, né? É a regra do jogo. E falando em aluguel, desde da época do Chaves, do seu Barriga, tinha a questão da cobrança do aluguel e dos reajustes, né? Falando em reajuste e correção do aluguel, como que funciona? Isso é válido, não é válido? São duas situações completamente diferentes. A correção monetária é quando o contrato ainda está vigente e a gente... Desculpa, pessoal, é que o nosso diretor Zé Bonitinho, ele tá apaixonado ali, não trocou a câmera pro nosso convidado, desculpa, viu? É que ele tá apaixonado. Não, voltando a falar, são duas situações completamente distintas. E a correção monetária é quando o contrato ainda é vigente, né, ainda ele está válido pelo tempo, e eu aplico um índice de correção por conta da inflação, né, a corrosão do dinheiro naquele período. Então eu uso um IGPM, eu uso um IPCA, eu uso TR, enfim. Geralmente 99,9% dos contratos usam IGPM. Inclusive que esse ano aqui deu um estouro que está todo mundo dando pulo aí, né? No mês passado acumulou em 29%. Foi muito alto. Muito alto. Então eu reajusto, eu corrijo o contrato, porque isso é uma corrosão do dinheiro durante um ano. E o contrato de locação, por lei, ele pode ser corrigido apenas uma vez por ano. Né? Então eu entrei em janeiro, quando chegar lá em janeiro do outro ano, eu vou pegar o acumulado dessa correção, IGPM, né, geralmente IGPM, e aplico no contrato e eu passo a pagar um pouquinho mais caro. Na verdade, esse ano aqui, um pouquinho não, né? Muito mais caro. Né? Muito mais caro. E o reajuste
é a única oportunidade que o proprietário tem de aumentar o aluguel. Então, quer dizer, tem gente que fala, meu aluguel aumentou. Não, ele não aumentou, ele foi corrigido. Agora, quando o contrato termina, aí sim ele pode ser reajustado. Aí é quando o proprietário, quando vai assinar um novo contrato, ele apresenta um novo valor. Aí ele vai fazer uma pesquisa de mercado, ele vai fazer, enfim, algumas situações do imóvel que ele acredita que valorizou, o bairro melhorou, enfim. Aí ele vai aplicar um reajuste, aí sim, de preço. Então a correção monetária é a corrosão do dinheiro, né, pelo índice inflacionário durante o ano, e o reajuste é realmente... Então, vamos lá, em suma, o reajuste só pode acontecer quando o contrato terminar. Terminou o contrato, reajuste. Durante o contrato, enquanto ele estiver em vigência, quando aumentar um pouquinho, não é reajuste. Isso é correção monetária. Então o meu aluguel não aumentou, ele simplesmente foi corrigido. E o que é perfeitamente legal. Eu acho legal, Ale, também colocar aqui, que muita gente fala assim, já chegou dúvida no escritório assim, meu aluguel ele foi reajustado. O proprietário me avisa antes, 30 dias antes? Dificilmente. Não dá para avisar, porque o índice de correção ele é mês a mês. Então você vai descobrir que quanto corrigir o teu contrato no dia do vencimento do teu aluguel. Não dá para corrigir. É o dia do aniversário. É o dia do aniversário do contrato. Isso na correção. Na correção. E aí, o que acontece? Já quando ele aumenta o aluguel depois do fim do contrato, ele tem que notificar. Que é o reajuste. Que ele tem que notificar 30 dias antes, falando assim, ó, seu aluguel, seu contrato ele venceu, e ele vai passar, o meu aluguel agora é tanto, você aceita essa cláusula? E ele pode aceitar ou não. Não, isso aí do imóvel. E sair do imóvel. Isso, diferente da correção que E vocês que estão no mercado aí, o Rafael que tem imobiliária, como que está no meio da pandemia isso? Esses reajustes, como que os proprietários estão fazendo? O que você está sentindo do mercado, então, Rafael? A gente advoga para algumas imobiliárias aqui de Barueri, né? E o que a gente sente é o seguinte, o proprietário e o inquilino, eles têm entrado em acordos. Olha lá, o reajuste veio muito alto, o inquilino entra em contato com o proprietário através da imobiliária pedindo, ó, vamos diminuir isso, 50% tá bom para você? E eles têm feito os acordos paralelos. Quando não tem essa hipótese de acordo, muitas vezes o inquilino está optando por ingressar com uma ação no judiciário pedindo a redução desse valor, devido ao tanto o IGPM ter sido muito alto, como a situação da Covid-19 está tirando a renda de muitas famílias. E o judiciário tem entendido isso? Tem optado por reduzir. Perfeito. A Márcia Bueno está mandando uma pergunta aqui, que eu acho que entra na questão da próxima entrevista nossa, que é o direito de laje. Eu acho que entra, né? Da pergunta é: se a pessoa construir em um terreno que existiu uma casa, construir a segunda e agora quer vender, como fazer para separar e vender? Isso entra no direito de laje? Não, depende, né? Que o direito de laje ele sobe, né? Pode ser que essas construções sejam apartadas. A verdade é uma só, tudo isso vai depender do tamanho do terreno e em qual posição que essas construções estão, né? Eu não sou engenheiro, mas enfim, a gente tem um mínimo de noção, né, de saber se dá um desdobro, né? Na verdade, o que ela está perguntando é se dá desdobro. Depende, se eu tiver um terreno que tenha uma metragem suficiente para que eu divida e sobra o mínimo de metragem que a prefeitura exija, ok, eu consigo fazer o desdobro e aí sim dividir as matrículas e passar a ter dois imóveis. Agora, se a construção for para cima e ela não tem uma incorporação, aí enfim, aí vira um elefante branco e tem muita gente que faz. E é importante falar, né, que quem decide se dá desdobro ou não dá é a prefeitura. Não é o próprio proprietário que fala assim, não, aqui dá desdobro, hein? Aqui o terreno está ótimo. Ele precisa ter uma planta aprovada, depois o cartório de registro de imóveis tem que encarar esse habite, aí, essa planta, e não é fácil, tá? Então não era para sair construindo de torto a direito, porque vai dar problema e aí ela vai ter que vender todo o imóvel, né? Vai ter que arrumar alguém que queira tudo, né? Não só. Mas e depois que já construiu? Porque eu vejo que muita gente só sobe e depois que vai pensar em qualquer coisa do tipo. E aí eu vou piorar o seu exemplo. Tem gente que só sobe e vende aquele espaço. Aí você fala, faz um contratinho de gaveta, tá vendo? Esse segundo andar aí é seu. O terceiro é do outro, o quarto é do outro e vai subindo. Tá, passam os anos
E aí as famílias, né, vão multiplicando e aí vira um problema jurídico, né, porque existe um investimento e como que eu vou dividir? Então eu perdi o meu imóvel, eu vou ter que ou vender tudo, ou... Não. Por isso que a nossa outra reunião, acho que seria a nossa outra live, falaria aí do direito de laje, né? A lei agora, recentemente, abriu essa possibilidade, né, de regularizar os imóveis exatamente nessa situação, para que as famílias tenham conforto de ter pelo menos uma matrícula individualizada da sua laje, né? Porque o terreno é o mesmo, lógico, sempre respeitando as regras da prefeitura. Então é uma oportunidade aí para regularizar isso. Exatamente. Sim. E aí aqui também a prefeitura de Barueri ela tem regularizado os imóveis também. Ela tem através do REURB, ela tem regularizado os imóveis que não tem matrícula, esse tipo de coisa. Ele tem que aproveitar essa situação também que a prefeitura tem lá atrás. Inclusive eu acho muito bacana, tá? De boa valia essa onda da prefeitura querer regularizar, porque é bom regularizar, porque vem imposto, a pessoa vai vender o imóvel, gera o ITBI, enfim, a prefeitura só quer ganhar com isso também. É isso aí. A prefeitura de Barueri sempre trabalhando aí, Boa sempre valia. inovando, sempre ajudando a população, né? Estou achando ótima esse pioneirismo aí da prefeitura de Barueri. E voltando para o aluguel, o proprietário pode pedir a qualquer tempo. Eu acho que vocês parcialmente responderam essa pergunta com a questão da cláusula de vigência, né? Mas é uma situação diferente, né? Eu como proprietário, em que hipótese eu posso fazer para pedir um imóvel? Então, o artigo 4º da lei, ele impossibilita o proprietário de pedir o imóvel. Tá? O inquilino pode entregar. Ele paga uma multa, proporcional, né? Que está no parágrafo único, inclusive, né? Você vai lá, tem uma multa proporcional, desconta o tempo que você ficou, o tempo que resta, você paga uma multa, né? Ele pode entregar, o proprietário não pode pedir. Porém, existem algumas exceções ao direito de propriedade, é óbvio, né? Porque o direito de propriedade é um direito constitucional, o direito de inquilino é uma lei ordinária, infraconstitucional, nós estamos aqui, né? Então não tem como comparar os direitos. Porém, se o proprietário for para uso próprio, ele consegue uso de ascendente e descendente e reforma substancial do prédio. O prédio está caindo, está com problema de rachadura, enfim, saia do imóvel que eu preciso reformar, é uma reforma substancial. Então, aí nessa hipótese ele pode pedir. Fora isso, ele não pode pedir. O inquilino ele tem o direito de ficar até o final do contrato e ele não pode pedir o imóvel, né? Então, é uma garantia do inquilino. E falando em garantias, quais as garantias de um contrato de locação? Então, o contrato de locação ele tem algumas garantias. Gente, só um minuto. Presta atenção nisso, porque se você for fechar um contrato e não tiver o que o Dr. Rafael vai falar agora, já é algo de se desconfiar, né? Sim. E de pedir para incluir. Sim. O contrato de locação ele tem algumas garantias previstas em lei. É o calção, que é o famoso 3 meses de aluguel que você paga antecipado ao seu proprietário. A fiança, que é quando você coloca um fiador que tem um bem imóvel e coloca em garantia nessa locação. Calção, fiança, eu fugi minha mente. E sem garantia. E sem garantia. Sem garantia, o despejo é muito mais fácil. Hoje em dia ainda a gente tem algumas novidades no mercado, está passando muito em propaganda de TV, esse tipo de coisa, que é o fiador digital. Que é um fiador, que é uma empresa de fiança. Ela faz fiança para as pessoas, cobrando uma taxa um pouco menor. Funciona também, e a gente também tem o seguro fiança, que eu tinha esquecido aqui. Tem o seguro fiança, onde você procura a sua instituição financeira e pede para ela, quero alugar um imóvel, eu quero fazer um seguro fiança desse imóvel. E ela fica como uma espécie de fiador do teu imóvel também. Então tem essas garantias. Para o proprietário é muito bom e para o inquilino também. E o que acontece? O que dá briga na garantia sempre é a devolução do calção, né? As pessoas deixam o calção lá, depositado, e no final do contrato dele, ele cumpriu o contrato bonitinho, que é aquele calção corrigido pela poupança. E ele não tem isso. O proprietário não pode reter esse teu calção, tá? E outra coisa, o calção, né, ele não confunde com aluguel. Por exemplo, o inquilino ficou devendo aluguel.
Aí fala assim, não, vou descontar do teu calção esse aluguel. Não existe isso. A calção é garantia do imóvel. Aluguel é aluguel. Aluguel venceu, vai ter juros, vai ter multa, vai ser cobrado, é passível de despejo, diferente do calção. Porque é comum a pessoa se apertar e falar, olha, eu tenho um calção aí, dá para fazer uma... Pega do calção aí. Depois eu reponho. Depois eu cubro. Exatamente, né? Então, tanto que esse dinheiro deve ficar depositado em uma conta apartada de poupança para ser corrigido, né? Porque a maioria dos proprietários toma posse do dinheiro, enfim, faz uso do dinheiro e lá no final ele corrige e devolve. Né? Então, também tem os dois lados, né, cometem erros aí. Né? Às vezes o proprietário já vai buscar o imóvel para alugar e fala assim, eu quero 3 meses de calção e eu não devolvo. Isso não existe. A lei prevê que ele tem que devolver com reajuste. Contra a lei. E outra, né? A questão do seguro fiança é uma despesa maior. Né? Sim. Porque ele paga lá um aluguel, a Porto Seguro cobra desculpa falar de nome de sem problema. Empresa, mas enfim, a seguradora cobra um aluguel e meio, e esse dinheiro não volta, é como se fosse o seguro de um carro. Então, às vezes as pessoas até preferem o título de capitalização, porque sabe que o dinheiro está paradinho ali, só que ele tem que depositar 6 meses a 1 ano de aluguel adiantado, deixa depositado, se der tudo certo, ele saca. Se ele deixar de pagar, o proprietário tem direito de ele mesmo ir lá e sacar. Né? E uma outra modalidade que eu passei a ser fã é sem garantia. Como assim? Sem garantia. Eu adoro o contrato sem garantia. Entrou... Só que ele sai na mesma velocidade que ele entra, né? Porque eu consigo uma tutela antecipada. O despejo do sem garantia. O artigo 59, né? E seus parágrafos seguintes, nos ensina lá que se por um acaso o contrato de locação não tiver nenhum tipo de garantia, eu consigo pedir uma tutela antecipada de despejo. Ou seja, eu consigo uma tutela antecipada, uma decisão, a pessoa passa a ser despejada e depois ela vai contestar. Ela contesta a ação lá de fora de casa. Sim. Só que aí eu tenho a garantia e o proprietário está gostando de que, olha, qual é o que assombra o proprietário? É o cara não pagar o aluguel e ficar morando no imóvel. Sim. Isso aí deixa, não tem nada que irrite mais o proprietário. Então, essa é uma forma de que, olha, eu tomei um calote, ok, eu tomei um calote de 1 mês, de 2, né? Mas eu tirei, aluguei para outro e eu vou cobrar o inquilino devedor fora da casa. Isso para eles está sendo o supra-sumo agora, né? Porque eles não psicologicamente isso para o proprietário afeta muito demais. E legal também como condicionado é que, tipo assim, quando tem uma garantia, o proprietário também consegue eliminar, mas ele tem que depositar no processo 3 meses de caução ou colocar a matrícula dele no nome dele em garantia do processo, senão também não consegue. Pois é. Complicado. E ainda, aliado a isso, o inquilino ele tem que estar devendo pelo menos mais de 3 meses para falar, olha, vamos lá, ele está devendo 6 meses e ele me deu uma calção de 3, então ele já consumiu aquela calção de 3 dele, então aquela calção que ele deixou já não paga mais a dívida. Então essa aí é uma outra situação para que eu possa pedir a tutela, e aí o judiciário vem, né, entende, algumas vezes aí tem juiz que não entende, aí agrava, enfim, aí a gente entra numa discussão. Você paga para eles. Quanto ao aluguel, ele pode ser cobrado antecipadamente? O aluguel antecipadamente é contravenção. Contravenção penal. Não pode. A única exceção de você cobrar o aluguel antecipado é na locação por temporada. Se você vamos lá, eu vou alugar uma casa por 1 mês lá no litoral, minha casa de praia, eu consigo cobrar antecipado, porque é um contrato que ele tem uma vida útil curta e ele tem previsível o final dele. Então eu consigo antecipar até por garantias de dano ao imóvel. Então, enfim, a lei permite por vários motivos que eu cobre antecipado. Agora, esses contratos comuns de 20 meses, de 30 meses, 20 meses, de 1 ano, é contravenção penal. Né? Então, não pode. Então, proprietários não cobrem antecipado. Senão pode sobrar um termo circunstanciado aí para vocês responderem. É o famoso paga e mora. Esse não pode.
Eu tenho uma última dúvida aqui pra gente encerrar o nosso programa, que a gente já tá quase 1 hora aqui. Nossa, vai. E nosso diretor não perdoa, olha lá, ó, já tá com a plaquinha lá, 5 minutos, 5 minutos. Se você tem mais alguma dúvida, manda pra gente aqui pra eu perguntar. E eu tenho mais uma dúvida. Eu tenho um imóvel alugado. As melhorias que eu fiz nesse imóvel, mas eu fiz grandes melhorias nesse imóvel, essa é uma hipótese. Na hora de eu devolver esse imóvel, eu tenho direito a essas melhorias? Pois é. Eu subi uma casa em cima da casa alugada. Não, você vai fazer isso, né? Meu Deus do céu, você está sair correndo nesse exemplo. Eu tô dando exemplo. Eu vou sair correndo nesse exemplo aí. Não, a gente vê cada situação aqui porque tem que dar A maioria exemplo. dos contratos de locação prevê o seguinte: qualquer obra que seja feita, melhoria, primeiramente tem que ser informado ao proprietário. Primeiro ponto. Então vamos lá. Ele resolveu fazer da cabeça dele, por sua conta, as melhorias. Se ele colocou um piso, melhorou o piso, mesmo sem pedir ordem para o proprietário, né, na hora da entrega, por incrível que pareça, o proprietário pode falar: arranca o piso que eu quero outro. Eu quero o meu piso. Ou ele tem que sair, e se o piso for muito mais caro, fica vinculado ao imóvel, porque eu não autorizei você a trocar. E se você trocou, foi por tua conta. Essas são as benfeitorias que ficam vinculadas ao imóvel. Pode ser que ele fez algum adorno no imóvel que ele consiga retirar. Aí ele não precisa pedir, ele vai lá e retira. Fala: olha, eu instalei uma banheira de hidromassagem no jardim. Porque lá não incorporou o imóvel, acabou a locação, eu posso retirar. Mas também ele não pode cobrar do proprietário: olha, eu coloquei uma banheira aqui você quer comprar, ou então eu vou descontar. Não, eu não pedi para você colocar a banheira. Aliás, eu não gostei da banheira. O proprietário pode pedir para retirar a banheira ou vai deixar sem custo. Mesma coisa o ar-condicionado, que custa caro, ele colocou. Você pediu para eu colocar o ar-condicionado? Não, é para o meu conforto. Então, das duas, uma: você tira o ar-condicionado e deixa o imóvel no estado em que estava, que você pegou, ou você deixa o aparelho aí. Né? E eu vou estudar se eu quero ou não esses aparelhos de ar-condicionado. Mas assim, agora vamos piorar aí, né? Nesse exemplo que você deu, construir um outro imóvel em cima daquele sem permissão, olha, das duas uma: ou ele vai ter que demolir o imóvel que ele construiu, ou ele vai ter que deixar todo aquele investimento sem cobrar R$1. Sobre o meu exemplo, a Márcia Bueno fez um comentário aqui. Isso é uso capião das alturas. É verdade. Exatamente. E a Alessandra Piemonte mandou aqui: parabéns, Ale, gostei bastante. É isso aí. Prima. Oi, Ale. Laurides Costa, é seu familiar também? Minha mãe. É sua mãe? Mãe sempre está presente, né? A ajuda do profissional corretor de imóveis é indispensável na locação. É isso aí. Tá vendo? A mãe dele dá moral pra ele assistir aqui. A mãe, a esposa, não moral. É isso aí. Pessoal, espero ter esclarecido todas as dúvidas de vocês aí. A gente está chegando ao fim do nosso programa. Eu queria agradecer muito a vocês. Alexandre, você é sem palavras, é um irmão. Rafael também. A gente descobri, um dia ele estava com o Alexandre em uma reunião, ele falou assim: olha, vai vir um advogado aí que eu não conheço e tal. Na hora que chega ele, eu falei: poxa, a gente tá na mesma igreja. Caramba! Foi uma coincidência boa, né? Exatamente. Eu agradeço muito vocês por terem vindo aqui. Porta aberta sempre, o programa é nosso. O programa OAB também. Aqui o Café com Justiça está sempre de portas abertas para a OAB aqui de Barueri. Nossa presidente, um grande beijo. Um beijo, Ana. As considerações finais de vocês. Mais uma vez, obrigado pelo espaço. E a gente sempre representando aqui a OAB de Barueri, no nosso caso a Comissão de Direito Imobiliário. Estamos à disposição de toda a sociedade para qualquer dúvida. Os canais estão lá abertos lá na OAB. Eu não tenho aqui os canais, mas enfim, a própria OAB lá no site tem um canal lá, Direito Imobiliário, Comissão de Direito Imobiliário. Qualquer dúvida, estamos à disposição. E obrigado mais uma vez, Thiago. Você é um querido, você é um amigão e eu tenho muita afinidade com esse rapaz aí. Nós somos muito parecidos, né? Muito parecidos. É verdade. Em muitas coisas. Né? Tiago, eu só quero agradecer aí pela porta que tem aberto pra gente aqui do OAB Barueri e deixar aqui um forte abraço para toda a comissão. Infelizmente não estamos podendo se reunir por conta da Covid, esse tipo de coisa,
mas eles estão preparando um conteúdo de diversos pontos sobre direito imobiliário e vão publicar no site da OAB Barueri, para toda a nossa população de Barueri ter acesso com facilidade. Perfeito. E se você quer rever algum ponto dessa entrevista ou quer indicar para alguém assistir, alguém que perdeu a entrevista, ela daqui a pouco vai estar disponível lá no canal do YouTube do Café com Justiça. Entra lá, se inscreve, curte e compartilha para ajudar a gente nesse projeto. É um projeto social, eu digo, né? Eu adoro ver. É isso aí, pessoal. Semana que vem, Rafael, mostra a sua caneca que você ganhou aí também. Caneca. Essa aqui já vai para minha mesa. Já vai lá. Aqui também. Isso aí. Pessoal, sexta que vem tem Dr. Tony, um empresário, advogado aqui da região. Já foi candidato aqui e tem uma baita história de vida. Sexta que vem eu espero vocês aqui comigo. Fiquem com Deus. Um forte abraço, até semana que vem. Valeu!